Namastê, capricornianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre novembro de 2020. Eu vou começar tirando 4 cartas, se houver necessidade a gente tira mais. E eu encerro a leitura com o conselho do deck do Metatron. Vamos lá. 4 cartas dos capricornianos, Sol, Lua e Ascendente. Oito de espadas, cavaleiro de copas, 9 de espadas e a roda da fortuna. Bom, novembro é um mês desafiador, de um ano desafiador. Novembro para vocês é uma virada de chave. Agora, é importante que vocês entendam o seguinte: essa virada de chave, ela não vai vir de fora para dentro, ela vai vir de dentro para fora. Quem vai auxiliar vocês a virar essa chave é o seu coração. Vocês vão ter que prestar atenção nos anseios do seu coração durante o mês todo. Novembro também é uma virada de chave por conta de certos movimentos astrológicos, particularmente o retorno de Marte em seu movimento direto, porque ele vai fazer quadratura com os planetas da grande conjunção. Os pesos pesados, como eu venho chamando, Plutão, Saturno e Júpiter. Todos em Capricórnio, Marte em Áries. É a última vez que esses 4 planetas vão se encontrar nessa configuração no ano. É a última vez que eles vão dar o seu recado. Recados que ainda não foram compreendidos, eles têm que ser compreendidos agora, de agora até o fim do ano. Mais especificamente, 21 de dezembro, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso quando eu começar a falar dos vídeos de 21 e por aí afora. Existe um relógio, digamos assim, um relógio de Deus, tá? Esse relógio de Deus, ele está perfeitamente representado por essa roda da fortuna aqui, falando da sua vida espiritual. Eu já vou entrar nela. Eu estou primeiro dando um apanhado geral, combinando os movimentos astrológicos e as cartas que vocês tiraram. Então é importante que vocês entendam que certos recados, eles não vão voltar. Eles precisam ser entendidos agora. E são recados de dentro. O que está acontecendo do lado de fora, no mundo, é um reflexo do que nós temos dentro. Um monte de assombração vindo para fora. E no caso, vocês estão sentindo tudo isso muito particularmente porque vocês têm as suas próprias questões. Vocês têm as suas próprias assombrações. Para mim, tá muito claro aqui com esse jogo que em novembro vocês vão vivenciar exatamente aquilo que vocês projetam. 8 de espadas, eu vou começar na ordem. 8 de espadas para a vida material. Carreira, trabalho, finanças, corpo físico, saúde. O 8 de espadas é uma carta que diz para mim que vocês estão vivenciando um aspecto da realidade extremamente limitante, porque vocês estão acreditando nas limitações impostas pelo lado de fora. Eu não estou querendo fazer juízo de valor com relação às coisas que estão acontecendo,
que vocês sabem bem quais são e que eu não posso falar, mas é importante que vocês entendam o seguinte: muito antes de concordar ou discordar, ou seja lá qual opinião você tenha, de uma forma ou de outra, estamos sim vivenciando limitações. Vocês, em particular, estão vivenciando limitações. E é importante saber que quando nós vivenciamos algum tipo de restrição, essa restrição, ela só nos afeta se nós acreditamos nela. A restrição, ela não nos afeta mais quando nós acionamos outras partes do nosso ser para viver de maneiras diferentes. Essa personagem aqui do 8 de espadas, ela vive um momento de restrição absoluta e ela tem vendas nos olhos. Ela não quer ver que, na verdade, ela tem meios de se soltar. Ela não vê, por exemplo, essas aves de rapina aqui na frente. Ela está numa situação desoladora. Essa situação desoladora em que ela se encontra é autoimposta. Ela foi colocada aqui. Claro que eu estou falando de uma maneira metafórica, né? O 8 de espadas, em geral, em diversos decks, ele é uma carta de limitações autoimpostas. As limitações que nós estamos sofrendo não são autoimpostas, é verdade, mas em algum nível nós concordamos com elas. Nós demos a nossa anuência de alguma maneira. E é importante que você se conscientize de todas as anuências que você deu no que diz respeito à sua vida material para você viver qualquer tipo de restrição no dia de hoje. Existe uma necessidade de libertação dentro da sua vida material. Libertação do quê? Crenças a respeito do que é ter uma vida material de sucesso. Essas crenças, elas variam de pessoa para pessoa. Seu vizinho, ele pode ter outras crenças. O seu melhor amigo pode ter outras crenças. Uma pessoa íntima da sua família pode ter outras crenças. Você pode ter o mesmo background que uma série de pessoas e cada um tem uma determinada vivência a partir da sua experiência e a partir daquilo que interpreta, daquilo que acredita. Essas aves de rapina aqui para ela são ameaças, são corvos, são aves que vieram atacar, que estão esperando para se aproveitar do corpo dela, se ela não resistir a essa situação. Mas ela não entende que essa situação toda que ela vive é um produto da mente. Por que é um produto da mente? Naipe de espadas. Naipe de espadas faz referência ao mental. E aqui existe um diálogo, né, entre a vida material e a mente, o corpo mental. O corpo mental está com 9 de espadas. É um desenvolvimento dessa situação. O 9 de espadas, ele não está mais preso fisicamente falando, mas ele está preso dentro da sua percepção. Entendam que a prisão, ela é a mesma. A maneira como ela é vivenciada pode ser diferente, mas a pessoa, ela não consegue se soltar das suas próprias percepções. É muito importante que vocês entendam que nesse mês de novembro, quem vai governar as suas vidas é o coração.
a vida emocional com o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é aquele que tem a coragem para se lançar. Ele está com o coração aberto. Ele quer ver o que a vida tem para trazer para ele. Ele não está muito interessado em saber se ele vai ser correspondido ou não. Ele até gostaria de ser correspondido. Ele está interessado, na verdade, em oferecer. Se essa oferta de amor dele vai ser correspondida, é uma outra história. Ele quer a disponibilidade. Vocês vão precisar acessar essa disponibilidade, essa vulnerabilidade, essa vontade de se doar, de se entregar para alguém. E levada às últimas consequências, porque essa questão do coração e da abertura para as emoções do naipe de copas, ela vai ter que ser vivenciada em todos os aspectos da vida. Porque existem restrições materiais que vocês podem, por exemplo, vivenciar através de algum tipo de projeto que não foi realizado, alguma economia que precisa ser feita, alguma perda sofrida e por aí afora. Se essas características, esses acontecimentos, essas percepções forem vivenciados a partir da mente, a partir do racional, a partir do que está disponível para você tocar, vocês não vão suportar o peso das situações. Vocês vão sentir as situações no geral como um rolo compressor. Se vocês olham a partir da perspectiva do coração, da empatia pelo outro, tudo muda. Todas essas restrições se desfazem porque vocês conseguem verdadeiramente se abrir, se oferecer, se doar e ter uma resposta afetiva do outro, porque o outro vai perceber que quer a mesma coisa que você. Tenham cuidado, carinho, afeto em todas as esferas da vida, sem querer alguma coisa em troca. Trate colegas de trabalho, pessoas superiores ou inferiores hierarquicamente, colegas, sócios, trate todo mundo como você gostaria de ser tratado. Eu estou falando o óbvio, mas vocês não vão enxergar o óbvio em novembro, porque vocês vão estar muito feridos pelas próprias percepções. Vocês vão ter que lembrar o tempo inteiro de que é só uma percepção. É uma escolha de ver a realidade a partir de um prisma negativo. E uma escolha que precisa ser transmutada imediatamente, tão logo ela seja percebida. Então vocês têm que ficar muito de olho, orai e vigiai, porque vocês vão estar muito suscetíveis a uma contaminação por qualquer tipo de energia negativa e deletéria. É até interessante dar um tempo, né, de conversas, dar um tempo de pessoas que já chegam com um discurso negativo, dar um tempo de noticiário, né, que carrega nas cores da negatividade, dar um tempo de certas coisas para que vocês consigam ficar dentro do coração. Para que vocês lembrem o tempo inteiro que, na verdade, o que vocês querem é estender a mão para o outro. Em novembro, vocês vão esquecer poder, vocês vão esquecer as suas metas, vocês vão esquecer onde vocês querem chegar, vocês vão esquecer tudo aquilo que em algum momento se tornou uma prioridade, para eleger uma prioridade só, o coração.
Vocês vão estar dispostos para vivenciar novos relacionamentos? Sim. E é essa vontade de estar com o outro que vai salvar vocês, que vai salvar novembro, tá? Lembrem-se sempre de que vocês vão estar com o pé na negatividade e isso tem que ser percebido tão logo aconteça, para vocês não serem dragados por uma sucessão de acontecimentos. A gente atrai as coisas. Vocês vão poder ver na prática, de um jeito desagradável, como é que funciona isso. Por que que esse jogo de vocês está carregado assim nessas cores? Porque tem uma preferência coletiva. Nem todos vão se identificar com isso, mas a maioria sim. A maioria não está se sentindo bem. E eu não posso chegar aqui e ficar passando a mão na cabeça, dourando a pílula ou coisa que o valha. Eu tenho que falar a verdade. E já adianto, o coração ele é a saída. O coração é a chave, é o coração quem vai ligar vocês ao divino. Quem vai ligar vocês à roda da fortuna. A roda da fortuna aqui, nessa posição de vida espiritual, primeiro que ela me comunica que, apesar de todos esses pesares, vocês estão no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, vivenciando aquilo que é o correto, aquilo que foi planejado previamente. Outra coisa, embora acontecimentos possam ser esperados, acontecimentos externos, são vocês quem vão girar a roda, são vocês quem vão fazer o primeiro movimento, são vocês quem vão se lançar, são vocês quem vão querer amar. Lembrem-se disso. Essa percepção negativa que vem, ela pode muito bem ser uma proteção contra o amor. Pode ser um lado de vocês que quer se preservar a todo custo, que não quer amar, que está com medo de sofrer de novo. E aqui eu não estou falando só de relacionamento amoroso, tá? Eu estou falando num geral. Vocês podem esperar oportunidades amorosas? Sim, mas não são as únicas. Vocês vão ter uma janela de tempo de agora até dezembro para experimentar uma empatia nunca antes experimentada. E essa empatia ser uma ferramenta poderosíssima para colocar vocês numa guinada de vida que vocês também ainda não viram. Vocês estão precisando amar indistintamente, sem ficar esperando por alguma coisa, sem ficar esperando ganhar alguma coisa de quem quer que seja ou do universo. Saiam um pouco do próprio umbigo, saiam de tudo que está acontecendo, saiam dos seus sofrimentos, olhem para o outro. Esse olhar para o outro, ele é algo vital em novembro. Eu aconselho a vocês, quem quiser aprofundar um pouco, a assistir ao vídeo de Libra, tá? O arquétipo de Libra é o arquétipo da quem que precisa olhar para o próximo para reconhecê-lo, né? Como um espelho. Vocês estão precisando disso. Vocês estão precisando da parte do seu mapa que está em Libra, para vocês conseguirem sair desse feitiço. Parece que vocês estão enfeitiçados. Enfeitiçados pela realidade, né? Parece que vocês estão viciados em ver a realidade de um jeito extremamente negativo. Eu sei que existe um componente da apresentação negativa da realidade, eu sei de tudo isso, mas não é meu papel ficar
isentando vocês da sua parte. Como eu falei lá no início, as pessoas elas estão deixando certas coisas acontecerem, tanto no coletivo quanto nas vidas individuais. Se elas fazem isso, se elas se calam, elas estão dando anuência. E não dá para ficar se vitimizando quando você dá a sua anuência. Outra carta de espadas. O 5. Tô tentando suavizar a coisa, mas não tem como. O 5 de espadas, ele traz a energia da raiva, da vingança, de você esperar um momento certo para você conseguir superar o outro, né? De maneira que ele não possa vivenciar os louros da vitória dele. Aqui, esse 5 de espadas me fala de uma postura derrotista de vocês frente à realidade, no geral. Só que todas essas cartas de espadas que estão aqui, elas são percepções, elas são escolhas, elas não são a verdade absoluta. A verdade absoluta é essa, que a sua vida está para mudar. Você aceita isso? Você aceita a mudança? Porque as pessoas adoram pedir por mudança, mas quando a mudança de fato acontece, elas morrem de medo. Para aceitar essa mudança, para viver essa mudança, vai ser preciso coragem. Vai ser preciso viver a partir do coração. Viver de uma maneira até mesmo irracional, segundo os métodos de vocês. Vocês vão ter que sair da sua caixinha, da sua zona de conforto. Vocês vão ter que abandonar aquilo que é conhecido para viver com mais abertura, com mais inocência, com mais leveza e com isso criar possibilidades. Vocês vão ter que se lançar, vocês vão ter que ousar abrir o coração, mesmo que isso signifique se ferir de novo, e daí, pelo menos se tentou, ok? Tem também uma certa descrença, uma falta de confiança naquilo que o Criador é capaz de colocar no seu caminho. Uma falta de contato com Ele, uma falta de contato com os amigos espirituais. Parece que é uma relação de negócios com a espiritualidade, sabem? E não é bem assim. Quando você tenta negociar com a espiritualidade, negociar com pessoas que na verdade são seus parentes, são ancestrais, são pessoas que te amam incondicionalmente. Quando você tenta negociar com essas pessoas, na verdade você está tentando negociar com você mesmo, com o seu espelho, com quem você foi um dia, com a sua história, com a sua bagagem. E não se negocia com a bagagem. É a nossa própria bagagem que leva a gente para frente ou não, ou atrasa a vida, tá? Para que vocês façam essa roda girar, vocês vão precisar estar dispostos a qualquer coisa. Quando a roda da fortuna ela gira, não tem como você saber se vai ser favorável ou não. A única coisa que tem e que é possível saber é que algo vai mudar, algo vem. As coisas não vão ficar como estão. E precisa haver uma aceitação do imponderável, daquilo que você não consegue controlar, entendem? Tava tendo uma conversa aqui toda séria, né? Tava tendo uma conversa aqui toda séria sobre aquilo que você não consegue controlar. Entra um ser voador aqui na minha sala. Vamos lá.
É preciso sim que vocês entrem nesse espaço de aceitação, porque como eu estava falando, é a última oportunidade que esses planetas que estão em Capricórnio, eles vão nos dar de enxergar aquilo que a gente está dando tanto poder e tem uma necessidade de a gente saber se todas as pessoas, todos os órgãos, todas as instituições nas quais depositamos tanto poder, se isso procede, se a gente vai querer que isso continue. E isso, dentro de um prisma da vida pessoal, nós encontramos poder em situações, em atitudes, em cargos, em títulos. Nós conferimos poder a certas pessoas do nosso convívio e a gente precisa saber se nós mesmos e se essas pessoas elas vão de fato continuar empoderadas. E essa é uma pergunta que vocês mesmos se devem fazer. De onde que eu estou tirando poder? O poder ele vem de mim ou o poder ele vem de alguma coisa externa? Ele vem de dinheiro, ele vem de título, ele vem de relacionamento, ele vem da mente, da capacidade de criar coisas, concatenar, você controla as pessoas com aquilo que você conhece, ou você está vivendo a partir do coração? Você está vivendo a sua verdade, né? De onde que vem o poder? O poder vem da sua alma ou o poder vem de acessórios, né? De instrumentos, de coisas falsas, né? E eu acho que é essa constatação de que vocês não vão poder extrair poder daquilo que vocês estavam habituados que está trazendo tanta insegurança e tanta descrença, né? O poder ele vai ter que vir de um outro lugar, ele vai ter que vir de um lugar muito mais profundo, né? Muito mais conectado com o divino. Vocês tiraram essa carta no mês passado. O eu autêntico. Por que a carta se repetiu? Porque vocês não descobriram o eu autêntico. E tá aqui de novo, querendo ser lembrado. Assistam novamente ao vídeo do mês passado, tá? Porque tem coisas do mês passado que não foram entendidas, não foram vivenciadas, não foram aprendidas e o eu autêntico ele não veio à tona. Eu sei que esses processos assim mais profundos, né? Não dá para você ficar esperando mudança do dia para a noite, só estalar o dedo que está diferente. Mas a mensagem está se repetindo. E eu lembro que eu tinha falado sobre a questão do rejuvenescimento do capricorniano, né? O capricorniano ele precisa rejuvenescer na sua caminhada de vida, né? Porque nasce geralmente com concepções bastante rígidas de como que as coisas têm que ser. E a vida vai mostrando que não é bem assim, vai mostrando que as coisas são construídas com tempo e por aí afora. E aí o capricorniano ele vai amolecendo, né? Supostamente, aquele que aceita, né, os desafios.
Então, o que está pegando é que tem certas preconcepções, podemos chamar assim, eu acho que é válido, tem certas preconcepções que vocês têm que vocês não estão dispostos a se desfazer. Eu acho até que chamar de certas, eu estou sendo muito boazinha, eu acho que tem muitas preconcepções das quais vocês não estão dispostos a se desfazer. Então, por isso, a vida está ficando muito dura. Porque, na verdade, o resultado que se esperaria de tudo que está acontecendo em Capricórnio é soltar, desapegar. Não está rolando desapego. Então, se não está rolando desapego, não tem como um eu autêntico vir. Porque o que está aí é um eu construído, né? E é um eu construído que não está mais funcionando, que não deixa vocês dormirem, que amarra, atravanca a vida toda. Alguns de vocês devem achar até que estão magiados ou coisa que valha, porque as coisas não estão caminhando. Quando o plano todo é que caminhe, é que ande. De qualquer maneira, isso aqui vai acontecer. Mas vocês não vão poder ficar esperando por isso. Vocês vão ter que fazer isso. E fazer isso a partir do quê? Do coração. Do eu autêntico. Do eu que está vibrando aí dentro, né? Essas cartas do Metatron são tão mágicas que parece até que é combinado, né? Parece até que eu coloquei aqui no deck essa carta para que ela saísse, né? Mas não é. É real, né? É importante que vocês entendam que tudo que é trazido aqui é trazido da maneira mais pura que eu consigo. E o eu autêntico de vocês, ele fica, né, gritando, porque, na verdade, ele quer viver e ele não tá vindo, né, não tá vindo à tona. Porque a vida vivida a partir desse eu autêntico é outra vida. Eu acho que tem um medo aí também, de viver uma outra vida. Na verdade, vocês estão se preparando para sair do casulo, né? É a lagarta trocando de vida para poder virar a borboleta, é a lagarta abandonando as formas antigas de ser para poder voar. É isso que vai acontecer com vocês? Só que vai acontecer por bem ou por mal, tem uma extrema resistência aqui. E eu falei exaustivamente durante o ano, seja para vocês ou seja nos vídeos gerais, quanto mais resistência houvesse em 2020, mais difíceis as coisas ficariam, mais restrições, mais metodologias estranhas, sabe? É porque eu tenho que evitar certas palavras. Eu ia usar uma palavra, meus mentores pediram para não usar. Amarras, vamos chamar de amarras, né? Essas amarras que estão muito bem representadas aqui no 8 de espadas, né? Essas diversas amarras, as vendas, as máscaras, tudo que é real, palpável e ao mesmo tempo metafórico, que impede vocês de reconhecer quem é a pessoa que está do outro lado do espelho, porque vocês estão vendo alguém que não é a verdadeira pessoa. Vocês estão vendo uma pessoa do passado, quando vocês olham no espelho. Alguns de vocês, inclusive, estão se olhando no espelho e estão reconhecendo algum parente. Sabem? Nossa, como eu tô parecido com meu pai, nossa, como eu tô parecida com a minha mãe,
como eu estou parecida com a minha avó, vocês estão reconhecendo parentes. Vocês não estão se reconhecendo. Vocês estão reconhecendo outras energias. E alguns também vivendo segundo o pensamento dessas outras pessoas. E não vivendo os próprios pensamentos, vivendo a própria autenticidade e integridade. E aí, não à toa, aqui no fundo do deck, tem a carta dos ancestrais. Ok? Os ancestrais de vocês, e essa carta também é muito apropriada no dia de hoje que eu estou fazendo a leitura, finados. A carta dos ancestrais é uma carta que comunica que todas essas pessoas que vieram antes, elas estão torcendo para que vocês deem essa guinada, para que vocês virem a chave, para que vocês se autorizem a viver a realidade de um jeito diferente do jeito como eles fizeram. Não quer dizer que vocês vão negar a maneira como eles viveram, o que eles ensinaram, o que eles trouxeram, o que eles deixaram de herança. Não é para negar tudo isso, mas é para você reconhecer tudo o que foi feito, de bom e de ruim, e viver a sua maneira. Viver a sua maneira não é tratar a ancestralidade como inimiga. É justamente o contrário. É honrar a oportunidade de vida que a ancestralidade deu para vocês. Então eu vou também colocar a carta da ancestralidade aqui para encerrar o jogo. Agradeço aos capricornianos que ficaram até o final. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço para todos, até o próximo vídeo.